No vídeo de hoje, veremos pessoas em perigo dentro de elevadores, figuras misteriosas rondando propriedades, acontecimentos assustadores durante a madrugada e registros que continuam causando discussão na internet. Número 1. O elevador que subiu sem parar. Um homem havia acabado de fazer compras e entrou no elevador para voltar ao seu apartamento. Ele carregava suas sacolas e provavelmente esperava apenas uma viagem rápida e tranquila até seu andar. Porém, logo depois que a porta se fecha, algo aterrorizante acontece. O elevador começa a subir de forma inesperada e violenta. O homem aperta vários botões, tentando fazer a cabine parar, mas nada parece funcionar. Em vez de obedecer aos comandos, o equipamento continua subindo rapidamente, como se tivesse perdido completamente o controle. É possível imaginar o desespero de alguém preso dentro de uma caixa metálica que se move com força, sem que exista qualquer maneira clara de interromper a situação. O mais impressionante é que, segundo o relato associado ao vídeo, o homem conseguiu sobreviver ao incidente. Mesmo sem conhecer todos os detalhes técnicos do que ocorreu, as imagens são suficientes para fazer qualquer pessoa pensar duas vezes antes de entrar em um elevador antigo ou que pareça apresentar algum defeito. Número 2. O guarda do hospital e a presença fria. Muita gente afirma não acreditar em fantasmas de maneira nenhuma. Porém, alguns funcionários que trabalham durante a madrugada em hospitais, cemitérios ou edifícios vazios contam histórias bastante estranhas sobre coisas que afirmam ter visto. O homem deste vídeo trabalhava como segurança noturno em um hospital. E, segundo ele, também não acreditava em acontecimentos sobrenaturais antes daquele turno. Em determinado momento, enquanto fazia sua ronda, ele teria sentido uma corrente de ar extremamente fria passar perto dele. Tentando descobrir se havia alguém no local, o segurança pegou um livro e o arremessou na direção onde acreditava ter percebido o movimento. Mais tarde, ao verificar as câmeras de segurança, ele ficou convencido de que havia algo estranho no corredor, semelhante a uma forma clara flutuando no ambiente. Para o homem, aquela presença poderia estar ligada a algum antigo paciente do hospital. É impossível afirmar apenas pelas imagens que aquilo era realmente um fantasma. Mas, para alguém que já precisava trabalhar sozinho durante a noite, aquela gravação certamente não tornou o emprego mais confortável. Número 3. O acidente quase fatal no elevador de Krasnodar. Esta é outra cena que mostra por que qualquer falha em um elevador deve ser levada muito a sério. O incidente teria acontecido na cidade russa de Krasnodar. Nas imagens, um homem se aproxima do elevador e se prepara para entrar normalmente. Porém, logo depois, ocorre uma falha no mecanismo da porta. A cabine começa a se movimentar em um momento perigoso, enquanto a entrada ainda não parecia estar completamente segura. Felizmente, o homem reage com rapidez. Em vez de continuar entrando, ele recua imediatamente e consegue escapar antes que a situação se transforme em algo muito pior. Tudo acontece em questão de segundos. Caso ele tivesse avançado um pouco mais para dentro da cabine, ou demorasse para perceber o problema, o resultado poderia ter sido extremamente grave. O vídeo serve como lembrete de que, quando um elevador apresenta comportamento estranho, portas desalinhadas, ruídos incomuns ou movimentos inesperados, a melhor decisão é simplesmente não utilizá-lo e procurar ajuda responsável. Número 4. A figura sob o trampolim. Este vídeo recebeu publicação em um fórum da internet por um usuário que afirmou que as imagens haviam sido gravadas na Noruega por um amigo de seu irmão, em algum momento de dezembro de 2019. Ao observar a gravação, vemos uma área externa onde existe um trampolim. Tudo parece normal, até que uma figura começa a surgir lentamente por baixo do equipamento, vindo do canto inferior esquerdo da imagem. Segundo os rapazes envolvidos, ninguém conseguiu descobrir com certeza quem ou o que estava escondido ali. Muitas pessoas compararam a aparência da figura com a personagem assustadora do filme O Chamado, lançado em 2002, principalmente por causa da roupa clara e do modo estranho como ela aparece na imagem. Outros sugeriram uma explicação bem menos sobrenatural. Talvez se tratasse apenas de alguém dormindo ou se escondendo embaixo do trampolim. Infelizmente, o vídeo é curto demais para revelar o que aconteceu depois. Mesmo assim, encontrar uma pessoa desconhecida saindo debaixo de um trampolim durante a noite seria assustador em qualquer situação. Número 5. O leopardo que tentou entrar na casa. Não são apenas fantasmas e criaturas misteriosas que podem transformar uma gravação de segurança em algo aterrorizante. Animais selvagens reais também são capazes de criar momentos de puro pânico. Neste vídeo, registrado em um bangalô na cidade de Mumbai, um leopardo aparece rondando a residência e tentando entrar no imóvel durante a noite. Leopardos são animais silenciosos, rápidos e extremamente habilidosos para se aproximar sem chamar atenção. Enquanto os moradores dormiam acreditando estar seguros dentro de casa,
o animal se aproximou quase sem fazer barulho. Por sorte, o cachorro da família percebeu o perigo antes que a situação piorasse. Ele começou a latir intensamente, alertando os moradores e confrontando o leopardo à distância. Surpreendido pela reação do cão, o animal selvagem acabou recuando e deixando o local. O cachorro provavelmente não fazia ideia de que estava protagonizando um momento tão importante. Mas, graças ao alerta dele, a família escapou de um encontro potencialmente perigoso com um grande felino dentro da própria residência. Número 6. O palhaço diante da porta. Palhaços assustadores são o tipo de coisa que muitas pessoas preferem manter bem longe de casa. Durante 2016, vários relatos envolvendo pessoas vestidas de palhaço surgiram nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Alguns moradores afirmavam ter visto figuras fantasiadas aparecendo em ruas escuras, perto de bosques ou em áreas residenciais durante a noite. O vídeo seguinte teria sido gravado antes dessa onda de relatos, em 2014, na Califórnia. Nas imagens, um palhaço aparece parado diante da porta principal de uma residência, bem em frente à câmera de segurança. Segundo a história, moradores daquela área já vinham comentando sobre palhaços misteriosos que surgiam pelas ruas e desapareciam pouco depois. Algumas pessoas afirmaram que eles saíam correndo de áreas arborizadas apenas para assustar quem estivesse passando. Agora imagine ouvir sua campainha tocar tarde da noite, abrir a transmissão da câmera e encontrar um palhaço completamente imóvel diante da sua porta. Mesmo que se tratasse apenas de uma brincadeira de mau gosto, dificilmente alguém acharia aquilo divertido. Número 7. O misterioso Homem de Preto. Os chamados Homens de Preto fazem parte de várias teorias da conspiração relacionadas a objetos voadores não identificados. Segundo essas histórias, seriam indivíduos vestidos com ternos escuros que visitariam pessoas após relatos de avistamentos incomuns, tentando fazê-las permanecer em silêncio. Algumas versões chegam a sugerir que esses homens nem sequer seriam humanos. Em 2018, um vídeo publicado pelo canal Apex Televisão mostrou um homem entrando em um escritório de advocacia no Alasca. Nas imagens de segurança, uma mulher chamada Nicole aparece sentada atrás de sua mesa quando o desconhecido entra. O homem parece fazer uma pergunta. Nicole, aparentando ficar desconfortável, pega algo em uma gaveta, talvez tentando se proteger. Ainda assim, o visitante continua calmo e entrega alguma instrução. Pouco depois, ela retira uma câmera de uma bolsa, e os dois saem do local. Segundo o relato apresentado posteriormente, Nicole teria sido levada para outro ambiente e colocada para dormir, enquanto o homem se comunicava de maneira telepática com algo desconhecido. Ela afirmou que havia visitado uma caverna no fim de semana anterior, e talvez tivesse gravado algo que alguém queria apagar. É impossível confirmar se essa história é verdadeira. Ainda assim, as imagens deram novo combustível às antigas lendas sobre homens de preto. Número 8. As últimas imagens de Kenneka Jenkins. Neste vídeo, vemos algumas das últimas imagens conhecidas de Kenneka Jenkins, uma jovem de 19 anos, com vida. Ela aparece circulando por um hotel em Rosemont, Illinois, nos Estados Unidos, durante a madrugada de setembro de 2017. Nas gravações, Kenneka parece desorientada enquanto caminha pelos corredores e passa por áreas internas do edifício. Em determinado momento, ela segue em direção a uma área de cozinha que não estava sendo utilizada normalmente. Mais tarde, acabou encontrada sem vida dentro de uma câmara fria do hotel. O caso gerou enorme comoção e diversas teorias na internet, principalmente porque as imagens de segurança passaram por análises repetidas de pessoas tentando entender o que havia acontecido naquela noite. Após a investigação, as autoridades classificaram a morte como acidental. Ainda assim, familiares e muitas pessoas que acompanharam o caso continuaram fazendo perguntas sobre a segurança do local e sobre a resposta inicial ao desaparecimento. É uma história triste, e as gravações permanecem perturbadoras justamente porque mostram os últimos momentos registrados de uma jovem antes de uma tragédia real. Número 9. O vizinho que rondava o jardim. O próximo acontecimento faz parte de uma série de vídeos publicados por um homem chamado Jeff. Segundo ele, um de seus vizinhos apresentava um comportamento muito estranho durante a madrugada. Desconfiado, Jeff decidiu instalar uma câmera de segurança para observar o que realmente estava acontecendo ao redor de sua propriedade. As gravações mostraram o vizinho caminhando por volta das 2 horas da manhã com uma lanterna na mão. Em algumas ocasiões, ele parecia observar o jardim de Jeff e circular pelo mesmo ponto repetidamente. É claro que alguém poderia ter perdido algum objeto ou simplesmente estar procurando algo. Porém, segundo Jeff, o comportamento se repetiu ao longo de vários meses. Em uma das imagens mais desconfortáveis, o vizinho olha por cima da cerca, percebe a existência da câmera e sorri diretamente para ela. Jeff também afirmou ter denunciado a situação,
mas disse que pouca coisa aconteceu a respeito. O que torna esse registro tão inquietante não é uma criatura misteriosa ou uma aparição. É a ideia de que alguém real poderia estar observando sua casa noite após noite, sem explicar o motivo. Número 10. As criaturas de Fresno. Depois de sofrerem vários roubos em sua residência na região de Fresno, na Califórnia, um casal de aposentados decidiu apontar uma câmera de segurança para o caminho de entrada da casa. O objetivo era simples: identificar qualquer pessoa que tentasse se aproximar do imóvel durante a madrugada. Mas o que apareceu nas imagens era completamente diferente do que eles esperavam encontrar. Durante a noite, duas figuras estranhas atravessam o local. Uma parece ser bastante pequena, enquanto a outra é consideravelmente maior. O aspecto mais incomum é que seus corpos parecem formados quase inteiramente por pernas compridas, com uma parte superior muito reduzida. Essas criaturas ficaram conhecidas na internet como Fresno Nightcrawlers, ou Caminhantes Noturnos de Fresno. Desde então, outras gravações semelhantes receberam divulgação em diferentes regiões, embora nenhuma delas tenha comprovado a existência real dessas figuras. Algumas pessoas acreditam que os vídeos mostram fantasias, truques ou montagens. Outras juram que se trata de criaturas desconhecidas. Na sua opinião, aquelas formas eram reais ou apenas uma encenação muito bem produzida? Número 11. A cozinha de Julia. Neste vídeo publicado por uma usuária chamada Julia, vemos uma sequência de acontecimentos que ela e o namorado classificaram como paranormais. O casal vivia em algum lugar da Rússia e decidiu instalar uma câmera depois de perceber coisas estranhas dentro da própria casa. Em uma das primeiras gravações, um recipiente de sal na cozinha parece ser empurrado sem que ninguém esteja perto dele. Algumas semanas depois, algo ainda mais assustador acontece enquanto os dois estão no mesmo cômodo. Julia abre a geladeira para pegar um ovo, enquanto seu namorado está distraído olhando para o telefone. De repente, o liquidificador liga sozinho. Assustada, ela deixa o ovo cair no chão. Depois de um período sem novos incidentes, o namorado aparece preparando comida. Nesse momento, o fogão parece acender sem intervenção, e uma frigideira desliza na direção da área aquecida. Para o casal, aquilo seria evidência de que algum tipo de poltergeist estava agindo dentro da casa. Talvez existam explicações práticas para cada episódio, mas, depois de ver utensílios e eletrodomésticos se comportarem dessa maneira, seria difícil continuar cozinhando tranquilamente naquele lugar. Número 12. A sombra diante do carro. Você provavelmente já ouviu falar de golpes em que uma pessoa se joga diante de um automóvel para tentar culpar o motorista por um acidente e exigir dinheiro depois. Neste vídeo, algo inicialmente parece seguir esse mesmo padrão. Um carro está passando por uma rua, quando uma forma escura surge de repente em sua direção. O motorista percebe algo diante do veículo e pisa no freio imediatamente. Pensando que poderia ter atingido alguém, ele sai do carro para verificar o que aconteceu. Porém, quando observa a área ao redor, não encontra nenhuma pessoa caída, ferida ou escondida perto do veículo. Simplesmente não há ninguém ali. Ao rever as imagens da câmera, é possível notar uma sombra escura se aproximando do carro pouco antes da frenagem. Em seguida, a figura desaparece sem deixar qualquer sinal visível. Talvez tenha sido apenas uma ilusão criada pelo ângulo da câmera, pela iluminação da rua ou por algum objeto levado pelo vento. Ainda assim, imagine acreditar que atropelou alguém e, ao sair do carro, descobrir que não existe ninguém no local. Número 13. O menino, o guarda-chuva e o elevador. Depois de assistir a este vídeo, você provavelmente concordará que não é uma boa ideia usar qualquer objeto para impedir que a porta de um elevador se feche. Um menino tentou manter a cabine aberta para que seu pai pudesse entrar, colocando um guarda-chuva entre as portas. A princípio parecia um gesto simples e inofensivo. Porém, o elevador não reagiu como ele esperava. As portas se fecharam mesmo com o guarda-chuva preso, e o menino acabou ficando dentro da cabine enquanto o objeto permanecia preso do lado de fora. O elevador começou a subir, levando o garoto sozinho até o 25º andar. Durante aqueles momentos, ele certamente deve ter ficado apavorado, sem saber se o equipamento pararia normalmente ou se o guarda-chuva causaria algum problema ainda maior. Felizmente, ao chegar ao andar superior, o menino recebeu ajuda e conseguiu sair em segurança. Depois de uma experiência dessas, é bem provável que ele nunca mais tente manter uma porta de elevador aberta usando um objeto improvisado. Número 14. O piso falso da Lucky Gold Star Electronics. Este vídeo, divulgado em 2012, mostra várias pessoas entrando em um elevador como fariam em qualquer outro dia. Assim que pressionam o botão para subir ou descer, elas escutam um som de rachadura. Logo depois, o piso sob seus pés parece se quebrar completamente, revelando uma imagem assustadora de um vão profundo abaixo da cabine. Naturalmente, todos entram em pânico.
Algumas pessoas pulam para os lados, outras se seguram nas paredes e algumas ficam totalmente imóveis, tentando entender como o chão desapareceu tão rápido. Felizmente, não havia qualquer buraco real ali. Tudo fazia parte de uma campanha publicitária da Lucky Gold Star Electronics para divulgar novos televisores. A empresa instalou telas de alta definição no piso do elevador e reproduziu uma animação extremamente convincente de uma queda. O slogan da campanha dizia que a imagem era tão real que chegava a assustar. A estratégia funcionou. O vídeo acumulou dezenas de milhões de visualizações e se tornou uma das pegadinhas publicitárias mais lembradas envolvendo elevadores. Número 15. O fantasma do hotel em Quincy. Você já ouviu histórias sobre hotéis supostamente assombrados? O próximo vídeo teria sido registrado por uma câmera de segurança instalada em um hotel localizado na cidade de Quincy, nos Estados Unidos. Segundo funcionários do estabelecimento, sombras misteriosas já haviam sido vistas caminhando pelos corredores em diferentes ocasiões. Algumas pessoas também disseram ter escutado risadas e ruídos incomuns quando aparentemente não havia hóspedes por perto. Nas imagens da câmera, vemos um corredor onde existe um carrinho utilizado pela equipe de limpeza. Em determinado momento, uma figura estranha parece caminhar na direção do carrinho e depois desaparecer. O funcionário responsável pela limpeza não aparece em nenhum ponto próximo da gravação, o que fez muita gente acreditar que aquela forma poderia ser a mesma sombra relatada pelos empregados. Outras pessoas sugeriram que o vídeo poderia mostrar apenas um reflexo, uma pessoa distante ou uma falha da câmera. De qualquer forma, depois de assistir a essa gravação, talvez nenhum funcionário queira deixar o carrinho sozinho em um corredor escuro novamente. Número 16. A tempestade no cruzeiro. Cruzeiros estão cada vez mais populares e cada vez maiores. Atualmente, muitos navios oferecem piscinas, toboáguas, shows, apresentações musicais, teatros, quadras esportivas, restaurantes, cassinos e várias outras atrações. Porém, antes de escolher passar alguns dias em alto mar, é importante lembrar que oceanos podem ser extremamente imprevisíveis. O vídeo seguinte teria sido gravado a bordo de um cruzeiro australiano durante uma tempestade, em julho de 2018. O navio recebeu o impacto de ondas enormes, e a movimentação da embarcação fez com que mesas, cadeiras e outros objetos deslizassem violentamente de um lado para o outro. Enquanto isso, passageiros tentavam se segurar em tudo o que conseguiam alcançar para evitar quedas. Felizmente, segundo os relatos, todos ficaram bem ao final do episódio. Os passageiros receberam um desconto de 25% para uma viagem futura, e a companhia teria reforçado a necessidade de prender melhor os móveis em situações semelhantes. Mesmo com todas as atrações disponíveis, talvez seja difícil relaxar depois de ver uma mesa atravessar o salão durante uma tempestade em pleno oceano. Número 17. A criatura atrás da cerca. Quando detectores de movimento começam a disparar durante a noite, talvez seja melhor verificar primeiro as imagens da câmera antes de sair pessoalmente para descobrir o que está acontecendo. Neste caso, um proprietário afirmou que seus sensores estavam ativando repetidamente ao longo da madrugada. As luzes acendiam e apagavam, mas ele não conseguia encontrar nenhum animal, pessoa ou objeto que justificasse os alertas. Mais tarde, ao rever as gravações, ele percebeu algo que gostaria de não ter visto. Nas imagens, uma criatura estranha aparece atrás da cerca da propriedade. A forma parece magra, pálida e com uma aparência que algumas pessoas compararam imediatamente a um alienígena. O proprietário passou a acreditar que alguma presença desconhecida poderia estar explorando o bairro durante a noite. Naturalmente, espectadores mais céticos sugeriram que o vídeo poderia mostrar uma pessoa, um animal ou até mesmo uma montagem. Ainda assim, depois de assistir a uma figura dessas surgindo atrás da cerca da sua casa, sair para verificar o quintal no escuro provavelmente deixaria de parecer uma boa ideia. Número 18. A sombra na prisão de Campo Grande. Neste vídeo, vemos a área externa de uma prisão em Campo Grande, município brasileiro. Durante os primeiros instantes, quase nada acontece. O ambiente parece silencioso e completamente normal. Então, em determinado momento, uma figura escura surge na gravação. A forma parece se mover de uma maneira difícil de identificar, como se estivesse tentando subir em alguma estrutura antes de desaparecer repentinamente. Os guardas responsáveis pelas imagens decidiram divulgar o material na internet para descobrir o que outras pessoas achavam que aquilo poderia ser. Muitos espectadores afirmaram acreditar que a sombra seria o fantasma de algum antigo prisioneiro. Outros disseram que não havia nada de sobrenatural ali, e que provavelmente se tratava apenas de uma sacola preta sendo carregada pelo vento. Sinceramente, a qualidade da imagem não permite chegar a uma conclusão definitiva. Ainda assim, a maneira como aquela forma escura se move faz com que muita gente continue desconfiada. Na sua opinião, aquilo era apenas lixo levado pelo vento
ou algo bem mais estranho? Número 19. O menino que danificou o elevador. Neste vídeo, um menino e uma menina entram em um elevador, aparentemente apenas para passar o tempo. Durante a viagem, o garoto decide fazer um movimento arriscado. Ele apoia os pés contra as portas da cabine e força o corpo como se estivesse realizando uma acrobacia. Infelizmente, as portas do elevador não suportam a pressão. O equipamento apresenta uma falha e a cabine parece parar de funcionar corretamente. Em poucos segundos, os dois entram em pânico. A situação fica ainda mais assustadora quando fumaça começa a aparecer e uma das partes da porta de segurança parece se soltar. Após a análise do incidente, informou-se que não havia um defeito técnico prévio responsável pelo problema. O dano teria sido provocado pelo comportamento do próprio menino, que acabou sendo responsabilizado pelo prejuízo causado ao elevador. O vídeo mostra por que elevadores não são brinquedos. Mesmo uma brincadeira que pareça simples, pode danificar equipamentos, prender pessoas e criar uma situação verdadeiramente perigosa. Número 20. O invasor rastejando no quarto. Uma das situações mais assustadoras que alguém pode enfrentar é descobrir que um intruso entrou em sua casa durante a noite. Para o proprietário deste vídeo, a experiência se tornou ainda mais perturbadora, porque a câmera instalada no quarto mostrou o invasor se movimentando de quatro pelo chão, tentando não chamar atenção. Nas imagens, o homem entra silenciosamente na residência e rasteja pelo ambiente em busca de objetos de valor. Em determinado momento, ele chega muito perto da cama onde o morador estava dormindo tranquilamente. Sem fazer barulho, o invasor pega um telefone que estava sobre uma cômoda próxima e tenta deixar o local sem acordar ninguém. Segundo o relato, o dono da casa acabou despertando e percebeu que havia alguém ali. Surpreso, o invasor fugiu rapidamente antes que pudesse ser impedido. Mesmo que ninguém tenha se ferido, imaginar que uma pessoa desconhecida esteve tão perto de você enquanto dormia é algo extremamente perturbador. Depois de passar por isso, qualquer ruído durante a madrugada provavelmente seria suficiente para impedir uma boa noite de sono. Número 21. O vizinho escondido no sótão. A história seguinte é assustadora justamente porque não envolve fantasmas nem criaturas sobrenaturais. Envolve uma pessoa real agindo de maneira extremamente perturbadora. Um homem chamado Jeremy Kennedy, da Pensilvânia, começou a ouvir ruídos incomuns vindos do sótão de sua casa durante a noite. Como sua esposa e seus filhos estavam dormindo, ele inicialmente tentou ignorar os sons, imaginando que poderia ser algum animal ou apenas a estrutura da residência instalando. Porém, quando os barulhos voltaram a acontecer em outra noite, Jeremy decidiu instalar uma câmera de segurança no sótão para descobrir a causa. Ao analisar as imagens, ficou horrorizado ao ver seu vizinho, um homem de 69 anos, rastejando dentro do espaço acima da casa. Segundo a investigação, o vizinho teria aberto passagens e preparado uma parte removível da estrutura para conseguir acessar o sótão e observar a família sem ser percebido. Jeremy levou as imagens à polícia, e o homem acabou preso pouco depois. É difícil imaginar algo mais desconfortável do que descobrir que alguém esteve escondido dentro da sua casa enquanto sua família dormia. Qual dessas cenas você achou mais assustadora? Você acredita em alguma explicação sobrenatural ou acha que tudo tem uma resposta lógica? Escreva sua opinião nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.